Deixa eu falar um pouquinho, gente, das estratégias do Carille. Vamos lá. É um assunto interessante, né? E eu, ontem, nesse treino apronto que ele realizou, mais uma vez ele dedicou boa parte do treino para isso, né? Para trabalhar a jogada de bola parada, cobrança de falta, cobrança de escanteio, cobrança de falta em cruzamento, cobrança de falta direta para o gol. Ele tem trabalhado muito bola parada. Ele acha que esta pode ser uma arma importante, não só para esse jogo contra o Avaí, mas para toda a Série B, para todo o campeonato da Série B. Normal, acho válido, tem mesmo que treinar falta, tem mesmo que treinar cobrança de escanteio, tem mesmo que treinar posicionamento. Claro, óbvio. Bola parada é muito importante, decide jogo, decide campeonato, a gente está cansado de saber disso. Porém, sempre tem um porém, né? Eu acho que o Carille precisa se preocupar um pouquinho mais com o ataque. Eu acho que existem várias formas de você atacar. Contra-atacar, do jeito que ele gosta, né? Do jeito que ele arma o time dele, é uma maneira de atacar. Mas eu acho que ele tem que testar e treinar e trabalhar sua equipe para aprender outras formas de se chegar ao gol. Não é só em transição, não é só em contra-ataque. Um time como o Santos, que é protagonista, ainda mais num campeonato de segunda divisão, é super protagonista, o único time grande nessa competição, ele tem que saber impor jogo, ele tem que saber adiantar a marcação, ele tem que fazer pressão, ele tem que ocupar mais o campo do adversário. É inadmissível você ver o Santos jogando na Vila Belmiro contra times, né, modestíssimos, com todo respeito ao Paysandu, que é mais um time que vai lutar para não cair para a Série C. Você vê um Santos jogando contra esse tipo de time, tendo menos posse de bola, tendo menos finalização. Não dá, né, Carille? Não dá. Eu acho que você é um técnico ainda jovem, você tem ainda muito tempo de carreira pela frente, você ficou estigmatizado como um técnico que se preocupa muito mais com a defesa, como um especialista em defesa. Você era técnico de defesa do Tite, né, se eu não estou enganado. Você começou assim, se tornou um baita técnico, tem um estilo de jogo próprio, mas, cara, você está no Santos, e o Santos tem uma escola de jogo ofensivo. Eu acho que o Carille tem todo o direito de utilizar a forma que ele gosta de jogar. Ele foi contratado pelo Santos, ele não bateu na porta do Santos. O Santos escolheu o Carille pelo que ele fez até aqui na sua carreira. Então é natural que ele use no Santos o que ele está acostumado a usar, que ele adote os esquemas que ele está acostumado a adotar. Mas ele tem que evoluir, ele tem que continuar evoluindo, assim como qualquer outro profissional. Eu acho que para fazer um bom trabalho no Santos, especialmente dentro desse contexto atual que está o Santos, disputando uma Série B contra equipes que vão encarar o Santos como bicho-papão, que vão se defender mais que o Santos, não dá para você ficar jogando dependendo apenas de transição, dependendo apenas de contra-ataque. Você tem que começar a montar esse time, ou de bola parada, né? Como a gente está falando aqui. Você tem que começar a montar esse time para impor jogo, para fazer pressão. É o mínimo que a gente espera. É o mínimo. Especialmente, como já disse, dentro dessa situação atual do Santos. O Santos precisa ter atacantes que se preocupem mais em roubar a bola na frente do que voltar para marcar a lateral. O Santos tem que ter volantes que cheguem mais na área, precisam chegar mais na área, precisam ter mais liberdade para isso. O Santos tem que ter amplitude. Eu vejo, e aliás, esse não é um problema só do Santos, né? Eu vejo que os times hoje eles se preocupam muito em marcar com 11 jogadores atrás quando a bola está no seu campo de defesa. Por exemplo, numa cobrança de escanteio. Reparem, todos os clubes, a maioria,
faz isso. E para mim eu acho um absurdo. Quando o adversário vai cobrar o escanteio, o time inteiro está praticamente dentro da área. Não tem um jogador dando amplitude para facilitar um contra-ataque. Caramba. Ou eu não entendo absolutamente nada de futebol, ou esses caras estão viajando, né? Eu não sei o que acontece. Porque pensem comigo, se numa cobrança de escanteio do adversário, você mantém um jogador mais centralizado, mais perto ali do meio de campo, não precisa estar no meio de campo, na área intermediária ali, entre o meio de campo e a meia-lua da sua grande área. Se você mantém um jogador ali centralizado e mantém um outro jogador aberto lá na ponta, no meio de campo, esse sim, no meio de campo, aberto por uma das pontas, você vai obrigar também o adversário a segurar mais jogadores para poder fazer essa marcação em cima desses jogadores que podem ser peças de contra-ataque, fundamentais de contra-ataque. Em vez disso, eles preferem se preocupar em marcar e atrair o adversário para dentro da sua área. Eu não consigo entender isso. Juro, não consigo entender. Acho que eu não manjo nada de futebol, estou falando um monte de besteira aqui porque eu não consigo entender. E o Santos tem feito isso, eu tenho observado. Normalmente, os 11 ficam dentro da área marcando um escanteio, uma cobrança de escanteio. Nunca, quase nunca, eu, pelo menos não me lembro de ter visto isso. Quase nunca fica alguém, ou nunca tem ficado alguém. Isso não é só com o Carille, não, eu já falei. Nos outros clubes acontece isso, exceto com times mais vencedores, né? A gente vê menos isso no Palmeiras, a gente vê menos isso no Flamengo, né? Não é por coincidência. Imagino que não seja por coincidência. Mas, enfim, Carille, você precisa entender que você está na Série B e, principalmente, que você está no Santos, que não pode se limitar a ser um time apenas de transição. Você tem que aprender a ser mais ofensivo, você tem que aprender a fazer o seu time, né? O seu time tem que aprender a marcar mais alto, a fazer pressão no adversário. Não dá para fazer isso o tempo inteiro? Claro que não dá para fazer o jogo inteiro. Haja preparo físico para isso. Mas dá para fazer, pelo menos, né, metade do jogo. Dá para fazer. E o Santos não tem feito. E não tem feito contra adversários absurdamente inferiores ao Santos. Não dá. Isso não dá mesmo. Certo, gente? Quem mais aqui? Deixa eu ler algumas mensagens aqui. Já chegamos aqui no final da live, mas vamos lá, vamos ler mais mensagens aqui. Zeca Raimundo, Sampaoli. Pois é. O cara era chato, mas ele era adepto do estilo de futebol que eu gosto de ver. E não é uma questão só de gosto, ninguém tira da minha cabeça que a maneira mais fácil de vencer um jogo de futebol é você atacando e pressionando, marcando lá na frente. Quanto mais a bola ficar ali presa no campo do adversário, mais chance você tem de fazer gol. Isso, para mim, é algo meio lógico, mas tudo bem. Jefferson Reis, Wagner, na sua opinião, pensando em 2025 com coisas grandes e de relevância, você acha que o Santos deveria manter o Carille? Cara, assim, a minha crítica aqui, a crítica que eu fiz ao Carille aqui agora, ela é uma crítica altamente construtiva, por alguém que acredita num profissional que é sério, competente, que é muito bom no que ele faz. Só que eu acho que um profissional como eu, você, qualquer pessoa dentro da sua área de atuação, ela tem que sempre pensar em evoluir. E eu aposto nisso, eu aposto que o Carille evolua, eu aposto que o Carille, né, eu desejo ao Carille que ele evolua, que ele encontre outras formas de jogo. O Santos precisa melhorar. O Santos adotou um sistema de jogo que foi possível. O Santos montou um time ali em cima da hora para disputar uma competição, fez um time novo, né? E o Carille fez um baita trabalho, jogando dessa forma, de uma forma mais reativa, e a gente entende os motivos, né? Quando você tem um time que tem menos tempo de trabalho, você monta em cima da hora, tem limitações de contratação,
Você tem que jogar da maneira que você acha mais segura possível. Beleza, a gente entende isso, eu entendo isso, e acho que dentro desse conceito do Carille, ele fez um baita trabalho, levou o Santos até a final, é indiscutível o trabalho dele, é indiscutível. O trabalho que o Carille fez nesse retorno ao Santos, e também naquela primeira passagem no Campeonato Brasileiro de 2021, na reta final, ele fez um baita trabalho, salvou o time do rebaixamento na ocasião. É indiscutível. Eu acho que o Santos pode continuar apostando no Carille. Mas o Carille também tem que entender que ele precisa melhorar. Não adianta nada o Santos trazer o Neymar, trazer o Gabigol, trazer quem é outro que eles sonham? Claudinho, enfim, não adianta nada montar um time com jogadores mais habilidosos, mais criativos, se você prender o time. Né? O Santos precisa ter outras formas. Não estou dizendo que ele tem que parar de mandar o time contra-atacar, ser reativo, não é isso. Eu acho que você não pode estar preso a um modelo de jogo, você tem que ir jogando de acordo com o adversário, de acordo com o momento do jogo. Tem hora no jogo que você tem que pensar em adiantar a marcação, tem hora no jogo que você tem que segurar a onda, enfim, você tem que ir jogando de acordo com dançando conforme a música, né? Mas você tem que saber dançar todo tipo de música. Entenderam? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E eu sinto que o Santos, no Campeonato Paulista foi assim, mas eu já disse aqui, eu entendo. Em alguns jogos acho que foi até um pouco desnecessário, poderia ser diferente. Mas o jogo contra o Paysandu me deixou preocupado. A partir desse jogo, esse primeiro jogo na Série B, eu não esperava isso. Eu esperava um Santos diferente contra o Paysandu. Na estreia em casa na Série B, eu esperava um Santos se impondo, um Santos se agigantando diante de um adversário visivelmente inferior. Dentro da sua casa, gente. Então, esse jogo me deixou um pouco preocupado. Mas eu acho que é cedo ainda para a gente achar que não vai dar certo com o Carille. Não. Eu continuo acreditando no Carille. Acho que ele vai melhorar e eu estou aqui fazendo esse apelo para você, Carille.